Olá pessoal, este vídeo trata da minha defesa de mestrado no programa de pós-graduação em Inovação e Tecnologias Educacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou Arthur de Medeiros Queiroz, minha pesquisa está intitulada Podcasts Acessíveis e suas dimensões pedagógicas na educação inclusiva, aspectos educacionais e sociais de ensino de Berardinelli de Dal, e tenho como orientadora a professora doutora Jéssica Fabielle Fonseca. Agradeço desde já a todos que assistiram este vídeo, a todos os meus colegas e amigos, familiares, que ao longo dessa trajetória acadêmica foram importantes para a conclusão da pesquisa. Também agradeço às professoras Thelma Alves, Flávia Rodan e Betânia Ramalho, que nos deram valiosas contribuições desde a qualificação. Antes de me adentrar à questão da pesquisa, propriamente, acho muito importante relatar o que me motivou a desenvolvê-la. Primeiramente, sou uma pessoa com síndrome de Berardinelli e sei muito bem do que já passei ao longo da minha vida devido ao desconhecimento da sociedade. Quanto à síndrome de Down, parte da minha trajetória pessoal por ter parente na família e assim como também na minha trajetória profissional, por ter alunos com síndrome de Down nas escolas que já trabalhei. E mesmo assim, muitos professores não estão preparados para lidar com esse público-alvo da educação especial. E tendo em vista as tecnologias digitais da informação e comunicação, pelas inúmeras finalidades, dentre elas, propagar e facilitar o acesso à informação e o uso de suas dimensões pedagógicas, portanto, considerando todos esses aspectos, surge a seguinte questão da pesquisa: quais as possibilidades do uso do podcast acessível e suas dimensões pedagógicas para a docência na perspectiva da educação inclusiva, com foco nas síndrome de Berardinelli e síndrome de Down. Temos como objetivo geral desenvolver podcasts acessíveis sobre os aspectos educacionais e sociais da síndrome de Berardinelli e síndrome de Down para o uso nas escolas públicas com os professores. Já os objetivos específicos são organizar narrativas de pessoas com síndrome de Down e com síndrome de Berardinelli que serão reunidas por meio de podcast, sistematizar narrativas de pessoas com síndrome de Down e com síndrome de Berardinelli envolvendo familiares e profissionais de diferentes áreas por meio do podcast e analisar as experiências dos professores com os podcasts e suas possibilidades do uso pedagógico nas escolas públicas. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura que partiu da seguinte questão: quais as possibilidades do uso do podcast acessível e suas dimensões pedagógicas para a docência na perspectiva da educação inclusiva, com foco na síndrome de Berardinelli e de Down. Assim, buscou-se em várias bases de dados nacionais e internacionais com os seguintes descritores: podcast em educação, podcast em educação especial, podcast em educação, podcast em educação especial, podcast em education, podcast em special education. As bases de dados utilizadas foram BTTD, CAPES Periódico, ERIC, IRECI, RICAP Portugal, EBSCO e ao todo foram localizadas 672 pesquisas. Como toda revisão sistemática de literatura, foram definidos critérios de inclusão e de exclusão. Os critérios de inclusão foram pesquisas que tratem sobre formação de professores já realizadas, pesquisas aplicadas na educação, pesquisas realizadas sobre educação especial, educação inclusiva e deficiência, pesquisas que tratam o podcast como metodologia de ensino e aprendizagem com alunos. Já os critérios de exclusão foram pesquisas que não tratem sobre podcast na educação básica, pesquisas não disponibilizadas gratuitamente e pesquisas dos últimos 3 anos. E aí, aplicados esses critérios de inclusão e exclusão, foram achadas 12 pesquisas. Dentre elas, 6 são internacionais e 6 nacionais. Dessas 6 pesquisas nacionais, 4 delas são dissertações e ou teses. É interessante a gente destacar, né, que essas 4 dissertações e ou teses, 3 delas foram desenvolvidas no Nordeste e uma no Sudeste. E esses dados, eles nos evidenciam ainda a carência de pesquisas voltadas ao podcast
Assim, portanto, essas pesquisas estão concentradas em apenas 2 regiões. Já no referencial teórico, delimitamos 5 aspectos. A síndrome de Berardinelli, e aqui eu faço um recorte de teóricos que contribuíram na minha fundamentação. Por exemplo, a pesquisa de Dantas, 2005, traz uma discussão dos conceitos de territorialidade e imaginário, contemplando as narrativas de pessoas com a síndrome, né, e seus familiares, trazendo elementos interessantíssimos sobre o cotidiano e práticas sociais desses sujeitos. As pesquisas de Lima e Barachos, que são médicos e professores, dos quais juntos participaram do podcast que aborda os aspectos clínicos da síndrome de Berardinelli. Ambos eles pesquisam os aspectos clínicos genéticos da síndrome. A síndrome de Down destaca o UOL, que identifica as características fenotípicas e clínicas da síndrome, e Muniz traz a importância da estimulação precoce para o desenvolvimento motor cognitivo, buscando a autonomia e a independência da criança com síndrome de Down. Já Martins, ela é pesquisadora e suas pesquisas são voltadas para a deficiência intelectual. Quanto a Stedic, trago Almeida e Kensky, 2 teóricos que discutem no campo educacional aspectos formativos, pedagógicos e metodológicos. E quanto ao podcast propriamente, como artefato tecnológico, me apoio bastante nas diversas pesquisas de Freire, que abordam esse artefato no contexto educacional e em algumas delas discuto o cenário do podcast para pessoas surdas e deficientes visuais, me fazendo refletir nas questões de acessibilidade na minha pesquisa. Já Silva trouxe reflexões da ferramenta no âmbito formativo e discutindo questões técnicas e suas potencialidades. E por fim, eu trago as políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, por trazer justamente garantias como o acesso à educação, investimento na formação inicial e continuada dos professores em relação ao público da educação especial, a adoção de técnicas e métodos, tecnologias assistivas que possam auxiliar no processo de ensino e aprendizagem desse público-alvo e dentre tantas outras ações. Nos caminhos metodológicos, é preciso considerar todo o contexto pandêmico da Covid-19. Não houve momentos presenciais, considerando, os protocolos de biossegurança, desde a produção dos podcasts, as intervenções com os professores. Apoiamos a Isanete Denzin e Lincoln para a escolha pela pesquisa qualitativa, no qual eu me coloco como observador na busca de compreender e interpretar um fenômeno e um conjunto de fatores que influenciam diretamente ou indiretamente quanto ao objeto da pesquisa e atribuindo significados a partir dos sujeitos participantes. Já trago Rocha e Soares e Ferreira para justificar a pesquisa participativa, de cunho de intervenção, apresentando a ferramenta podcast para validá-lo por meio dos instrumentos da pesquisa, proporcionando reflexões no processo formativo e suas possibilidades pedagógicas. Destaco aqui também o parecer favorável do Comitê de Ética, trazendo garantias de segurança tanto para os sujeitos participantes quanto para mim, pesquisador. Portanto, coletei as assinaturas das instituições públicas selecionadas, assim como também o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de gravação de imagem e de voz aos sujeitos participantes. A pesquisa foi dividida em 3 partes. A primeira parte se deu pela construção de 8 podcasts no formato de entrevista, abordando os aspectos clínicos, social e educacional da síndrome de Berardinelli e síndrome de Down. E aí foram entrevistados médicos especialistas, professores da sala regular e do atendimento educacional especializado, sujeito com as síndromes e mães que têm filho com as síndromes já mencionadas. A segunda parte se deu pelas etapas de produção do podcast, com o planejamento, que é justamente a organização de um roteiro, e aí foi realizada uma entrevista semi-estruturada aos entrevistados e disponibilizada com antecedência, Já a etapa da produção se deu por meio do recurso de mensagem de voz do WhatsApp. A edição foi utilizado o software Filmora 9 e o Canva para fazer os folders e o plano de fundo dos podcasts para distribuir no YouTube.
E por fim, a distribuição no YouTube. Foram realizadas divulgações pelas redes sociais e pelo recurso da lista de transmissão no WhatsApp. E a terceira parte contou com a participação de 21 professores ouvintes de 3 escolas públicas da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, para validação do produto com a aplicação de um questionário. Na coleta de dados, foram utilizadas as narrativas dos podcasts relacionadas a Silvio Berardinelli e Silvio Vidal, quanto aos aspectos social e educacional, por meio da entrevista semi-estruturada e o questionário, que foi aplicado aos professores ouvintes para validação do produto. Bem, já para as análises dos dados, foi adotada a análise de conteúdo de Bardan, que é justamente a técnica de análise de conteúdo. E aí são divididos em 3 processos. O primeiro é a pré-análise, que foi feita uma leitura das narrativas, sistematizando as ideias. Segundo, exploração do material, foram definidas as categorias, E a terceira é justamente o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, sendo feita a análise crítica e reflexiva das narrativas. Bem, agora partiremos para os resultados e discussões. Vamos detalhar um pouco os 5 processos de produção dos podcasts. O primeiro refere às experiências com a ferramenta do WhatsApp e será discutido no slide seguinte. E antes de detalhar os próximos processos, é importante mencionar que foi feita a construção de um projeto de extensão que contou com vários colaboradores, certo? Quanto ao processo da edição, como já mencionado, foi utilizado o Filmora 9. Posteriormente, foram encaminhados 8 áudios para 2 intérpretes de Libras. Destes 7 áudios foram inseridos as intérpretes de Libras. De Libras. Posteriormente, foram distribuídos no canal Pod Inclusão, no YouTube. E por último, foi construído o blog Pod Inclusão, contendo a transcrição textual dos áudios, e a linguagem simples para auxiliar o entendimento do conteúdo das pessoas com necessidades específicas. O acesso do blog se dá de 2 formas. Pode ser pelo QR Code, ou pelo link descrito lá na página do YouTube. Anteriormente da experiência com o WhatsApp, foi cogitado utilizar o Google Meet, mas devido a problemas possíveis, como a internet ou o acesso com a plataforma, nós optamos pelo WhatsApp, que todos fazem uso e disponibiliza de recursos de mensagem de voz, que todos utilizam. Sendo assim, foram marcados encontros individuais e à medida que o sujeito participante ia mandando as mensagens, eu ia verificando se tinha algum ruído ou outros problemas técnicos que pudessem comprometer o áudio. Concluído essa parte, foram criadas pastas por sujeito participante e por perguntas, de modo que facilitassem a organização para a edição. Outra experiência com o WhatsApp foi o uso do recurso da lista de transmissão, que permite criar grupos de até 256 contatos que contribuíram para fazer a divulgação dos podcasts. A partir de agora, foi adotada a análise de conteúdo, de Bardan, mediante as narrativas dos sujeitos participantes registradas nos podcasts. Nesse primeiro subtópico, intitulado Deficiência e Silvio Berardinelli à luz da inclusão escolar, narrativas de professores, foram identificadas as seguintes categorias. A primeira, modelos de deficiência, que é justamente a discussão dos modelos biométrico-clínico e o modelo social. O segundo, as fases da educação especial, ou seja, foram trazidas as discussões de segregação, integração e inclusão. E por fim, o capacitismo, no qual tem sido um dos aspectos bastante presente nas discussões da educação especial, que é justamente a subestimação do sujeito pelas condições da deficiência ocasionada pela discriminação. Bem, no subtópico As vivências das famílias e sujeitos com síndrome de Berardinelli, foram estabelecidas também as categorias. Primeiro, a família, que é a principal instituição
no desenvolvimento social, cognitivo e emocional de uma criança. Portanto, o contexto educacional é um dos espaços que a família necessita fazer esse acompanhamento. Outra categoria é a desigualdade, né? Na qual a própria deficiência é um dos marcadores sociais que a caracteriza, além das diferenças corporais, né, que colabora para tal. A outra categoria é a formação da identidade, que se dá justamente por um conjunto de fatores que interferem na formação do indivíduo. Outra categoria é a atuação de instituições filantrópicas na sociedade, que nesse caso eu me refiro à Associação de Pais e Pessoas com Síndrome Berardinelli, no estado do Rio Grande do Norte, a ASPASBERN, né? Que contribui, né, diretamente na vida da pessoa com síndrome Berardinelli e sua família, atuando no tratamento com os médicos especialistas do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, e desenvolve também ações sociais. Outra categoria que trago nesse subtópico refere-se ao diagnóstico, né, e o tratamento da síndrome Berardinelli. Diagnóstico esse que se dá através de um exame bioquímico e pelas características físicas. E quanto ao tratamento, às vezes é necessário inserir o uso de medicamentos para controlar as taxas descompensadas. Portanto, é importante de se ter uma alimentação saudável. Bem, no subtópico, atendimento educacional especializado, AE, e o ensino remoto. Relatos de professores com alunos com síndrome de Down, temos que considerar todo esse contexto pandêmico, né, que estamos passando, e as narrativas, né, dos professores traz uma nova configuração. A relação entre família e escola, as escolhas das estratégias de ensino e aprendizagem, a escolha dos instrumentos pedagógicos, né? Outra categoria identificada é o próprio atendimento educacional especializado, muito presente nas narrativas de uma professora que atua no Centro de Atendimento Educacional Especializado, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, né? E aí ela também atua na sala de recurso multifuncional de uma escola pública. E ela evidencia o trabalho pedagógico, né, que é realizado com esse aluno com síndrome de Down. Outra categoria identificada são as tecnologias assistivas. Tem sido importante nas atividades diárias da pessoa com síndrome de Down, assim como também no próprio ensino, no próprio processo de ensino e aprendizagem. Como nessa narrativa da professora PSS, destaca que existe tecnologia de baixo custo e mediante as limitações da pessoa, pode auxiliar no trabalho pedagógico, como por exemplo, com adaptadores que a gente pode comprar pronto, ou engrossadores de lápis e pincéis, dentre tantos outros. Como já mencionamos, né, as narrativas da professora PAL perpassam pelo ensino remoto, né, e ela destaca como se configuraram as aulas no ensino remoto, sendo bastante limitadas as possibilidades de atuação na educação infantil, principalmente por serem crianças pequenas que muitas vezes não têm um dispositivo móvel ou também não têm autonomia de utilizá-los, né? Além da dificuldade da mediação dos pais nas atividades pedagógicas por necessitarem trabalhar, e desse modo a professora afirma não ter perspectivas de aprendizagem significativas nesse contexto. Assim, a criança com síndrome de Down não gostava de fazer atividades, né? A família tinha dificuldade de acompanhar as atividades, mesmo com as orientações, não davam devolutivas, enfim. As experiências da professora não foram as melhores. No subtópico, a importância da equipe multiprofissional no processo inclusive de pessoas com síndrome de Down, foi identificada a categoria equipe multiprofissional. A mãe MJN ressalta que a equipe multiprofissional tem assumido um papel importante para o desenvolvimento da criança com síndrome de Down e tem ajudado a família, principalmente, no processo de estimulação, orientando quais as atividades adaptadas para os problemas de saúde típicos da síndrome.
Agora os slides se referem aos resultados frente aos 21 professores ouvintes, né, que acessaram os podcasts e responderam o questionário para validação do artefato digital. Nesse slide, iremos caracterizar quem são esses professores ouvintes. Sendo assim, percebe-se, né, uma predominância do sexo feminino, com 18 professores e 3 professores do gênero masculino. Destes, 14 têm licenciatura em Pedagogia e 2 deles apresentam licenciatura em Letras e Ciências Biológicas. 5 professores têm licenciatura em Letras, com destaque para um professor com licenciatura em Letras Libras, um professor com formação inicial em Matemática e um em Sistema de Informação. Dos 21 professores, 11 atuam no ensino fundamental, primeiro ao quinto, 5 atuam no ensino médio, né? E 4 trabalham no ensino fundamental, sexto ao nono. E um está na educação infantil. Bem, outro dado complementar refere-se ao tempo de docência, no qual temos 4 professores que têm entre 0 a 5 anos, 3 professores que têm de 6 a 10 anos, 2 professores que possuem 11 a 15 anos de atuação, 6 professores que estão entre 16 a 20 anos de trabalho e 4 estão com 21 a 25 anos de docência, além de 2 professores, né, que possuem de 26 a 30 anos de profissão. Desse modo, considerando o tempo de docência dos professores ouvintes, pode-se concluir que os que concluíram a graduação antes de 2002 não tiveram experiências teóricas, né, amplamente discutidas sobre a educação especial, correspondendo, nesse caso, né, a 6 professores ouvintes. Bem, agora eu vou trazer os resultados analisados do questionário pelos professores ouvintes. No tópico, o podcast no contexto da Sírio Berardinelli e Sírio Vidal, na formação de professores, trouxe reflexões acerca das informações contidas nos podcasts numa perspectiva formativa. De antemão, 61,9% dos professores ouvintes afirmam conhecer um pouco acerca da Sírio Berardinelli e Vidal, destacando que 14,3% foi feito o primeiro contato pelo podcast. Os professores ouvintes asseveram que 57,1% dos conteúdos abordados nos podcasts têm contribuído para a formação docente e 71,4% dos professores ouvintes afirmam ser muito importante discutir temáticas relacionadas à educação especial através de podcast. E além de 28,6% dizerem parcialmente, né, que no sentido dessa importância de discussão de temáticas relacionadas à educação especial. No quadro abaixo, nos mostra algumas percepções dos professores ouvintes em relação aos podcasts, destacando os temas que são relevantes. As experiências de vida dos entrevistados, né, a abordagem de alguns aspectos pedagógicos, como adaptações curriculares, orientações de como trabalhar. Ressalto também a linguagem acessível para os professores. Trouxemos também a taxonomia dos podcasts de Carvalho. Quanto ao seu tipo, foram adotadas orientações e instruções. Quanto à duração, foram classificados de moderada a longa, ou seja, entre 12 a 15 minutos. Quanto a esse último aspecto, é importante ressaltar que, conforme as estatísticas disponibilizadas no canal Pod Inclusão no YouTube, os espectadores assistiram por visualização os conteúdos dos podcasts em média por 2 minutos e 26 segundos. Dentre os professores ouvintes, 61,9% assistiram todos os podcasts que trataram dos aspectos educacionais sobre a Sírio Berardinelli e a Sírio Vidal, e 38,1% não os assistiram todos. Esse resultado quantitativo foi importante e necessário para averiguar as motivações que os levaram a assistir ou não os áudios. Portanto, destes que não assistiram, 66,7%
ainda têm pretensão de assisti-los posteriormente. Nesse slide, ressaltamos o gráfico quanto ao nível de satisfação dos professores ouvintes em relação aos podcasts, né? Observando que 52% afirmaram que estarem muito satisfeitos, 38% parcialmente e 10% pouco satisfeitos. No tópico, podcasts e suas dimensões pedagógicas na perspectiva da educação inclusiva, buscamos a princípio investigar a relação dos professores ouvintes com as tecnologias digitais da informação e comunicação. E aí, a partir daí, os dados nos mostram que 95,2% têm acessado tanto o computador quanto a internet em casa. E isso se dá pelo contexto pandêmico, né, que nós estamos passando, principalmente com o ensino remoto. Buscamos verificar também se eles já acessaram podcasts, e 52,4% responderam não, e 47,6% sim. Destes que responderam sim, 60% raramente acessaram, 30% uma vez por semana e 10% duas a três vezes por semana, o que nos mostra que não há uma cultura do uso do podcast. Quanto às dimensões pedagógicas do podcast, é visível quando perguntamos aos professores ouvintes se o aplicou como recurso pedagógico na sua prática, e 81% afirmaram que ainda não aplicou. Somente os 19% dos professores que responderam ter utilizado o podcast elencaram as suas dimensões pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem, como instruções de atividades, auxílio na aprendizagem, substituição da aula presencial, revisão e fixação de conteúdos, disponibilização de entrevistas, vídeos e outros materiais para auxiliar o ensino. Percebeu-se que após o acesso aos podcasts indicados, 57,1% dos professores reconhecem as potencialidades dos podcasts, 33,3% reconhecem parcialmente e 9,5% pouco reconhecem. Bem, elencamos alguns pontos positivos e negativos da experiência dos professores ouvintes com os podcasts. Para a P19, refletiu após o acesso aos podcasts, os considerando um material pedagógico inclusivo, justificado pela acessibilidade para surdos com os intérpretes de Libras e em formato de áudio, proporcionando a inclusão de deficientes visuais, corroborando com Freire, um dos teóricos que indicaram essa possibilidade. A professora P11, sobre o podcast, destacou algumas potencialidades, como instrumentos de avaliação, conhecimento extra-escola, que pode contar com a colaboração da família, recursos didáticos utilizados pelas professoras, possibilitando construir materiais, ou seja, despertou outras possibilidades das dimensões pedagógicas. E considerei como ponto negativo a percepção de P20, que aponta que inicialmente achei estranho ouvir e não ver. Outro dado importante para ressaltar refere-se ao aspecto da acessibilidade, que onde 76,2% dos professores acharam ótimo e 23,8% acharam bom. Nas considerações finais, podemos inferir que durante um ano o canal apresentou resultados relevantes, que tiveram 360 inscritos, os podcasts foram visualizados por 2.164 espectadores, ao todo tiveram um tempo de exibição estimado em 87 horas e 7 minutos, cada espectador ouviu em média 2 minutos e 25 segundos de cada episódio do podcast e tiveram 10.600 impressões, ou seja, as miniaturas dos podcasts foram mostradas aos espectadores como sugestões, ressaltando que inclui a contagem de apenas as impressões no YouTube e não as de sites ou aplicativos. Em sua maioria, os professores afirmaram não aplicar o podcast em suas práticas pedagógicas, porém, conseguem identificar a sua versatilidade e, dentre as possíveis funcionalidades,
destacam, as instruções de atividades para alunos, auxiliar na aprendizagem dos alunos, substituição da aula presencial, revisão e fixação de conteúdos, utilização como artefato digital para promoção da acessibilidade e em reuniões. Os professores ouvintes também reconhecem a importância de discutir as síndromes de Bernardinelli e síndrome de Down por meio de outros canais digitais e sociais, tendo em vista que essas temáticas são relevantes na educação e na sociedade. Abre também a possibilidade de ampliar outras temáticas, acerca da educação especial, dentre outras que abrangem as temáticas em evidência, possibilitando refletir e transformar as concepções e práticas pedagógicas de professores. E a pesquisa, ela atendeu à problemática definida, apresentando as inúmeras potencialidades do podcast, quanto aos aspectos pedagógicos e formativos, embora os professores ouvintes reconheçam que sequer têm acesso a esse artefato digital. E aqui são algumas referências do trabalho, e muito obrigado.